O Internacional já é o vencedor do Campeonato Gaúcho. E isso eu te afirmo hoje com todas as letras. E se você acha que eu enlouqueci porque a taça ainda não foi entregue, você está prestes a cometer o maior erro de análise desta temporada. Enquanto uma parte da imprensa gaúcha se derrete em elogios para o seu favorito da capital e foca apenas em quem vai levar um objeto de metal para casa, algo muito mais valioso e profundo aconteceu nos bastidores do Beira-Rio. E você corre sim o risco de ignorar o maior trunfo estratégico do Internacional em décadas. Claro que você pode escolher entre continuar ouvindo a narrativa da soberba de quem contratou o centroavante que passou pela Premier League sem deixar saudades, define quem manda no Rio Grande do Sul. Ou, claro, pode ficar aqui nos próximos minutos para entender o porquê que o nosso futuro é sim muito mais brilhante do que eles querem que você acredite. E o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo é lógica pura. Uma novidade tática que mudou o patamar do nosso clube em silêncio. E existe um pilar invisível que sustenta essa nova realidade. Um símbolo real dessa vitória. E eu vou te revelar quem é ele agora. Fala pessoal, antes da gente entrar nesse assunto do nó tático que o Inter deu no estado todo, nós precisamos falar de alguém que entende de futuro e tecnologia. E nós estamos falando da Sinosol, a nossa parceira aqui do canal. Se o Inter está construindo uma base sólida, a Sinosol constrói a tua independência energética. Eles são especialistas em energia solar, venda, instalação, manutenção e limpeza. A Sinosol é energia solar que nasce hoje para cuidar do teu amanhã. Eu vou deixar aqui do lado, o link. Então chama os caras lá e garanta a tua economia de luz. E para você que quer analisar o Inter com a mesma profundidade que eu trago aqui no canal, você precisa do e-book Muito Além do Placar. É um material que te ensina a ver o futebol de verdade, saindo da superfície e entendendo o que realmente acontece com estratégia. O link vai ficar na descrição, claro, para você elevar o seu nível lá naquela resenha. E agora vamos lá, vamos falar do que interessa. Como o Patinho Feio, lá do início de janeiro, se tornou o vencedor, mesmo antes do apito final. Vamos lá, vamos resgatar na memória como o Inter começou o ano. Um time desacreditado, vindo do ano de 2025, aonde inclusive a base, o nosso sub-20, foi rebaixado. E o nosso profissional parecia um catado de jogadores tentando se recuperar. O rival? O rival trouxe um treinador de Champions League, jogadores que se acham Messis e um investimento pesado. Claro que a projeção só poderia ser uma. O Internacional seria amassado. Mas é aqui que a mágica acontece. O Inter simplesmente aceitou a sua situação financeira, parou de querer competir no grito e começou, claro, a competir na organização. O Pesolano, nosso treinador, que muitos chamavam ele de vencedor da Série B, mostrou que trabalho de campo vale muito mais do que um currículo de Europa. O Inter usou o campeonato para testar, errar e principalmente para limpar o terreno. Cleiton Sampaio, Benítez, Richard
O campeonato serviu para mostrar que não servem. E isso, meus amigos, é economia de tempo e dinheiro. Se você concorda que ver a verdade dói nos outros, mas liberta a gente, deixa o teu like. E o motivo é um só. O like faz esse vídeo aqui, esse vídeo chegar naquele torcedor que ainda está cego pela sua soberba e que o Inter mudou o seu patamar. Então já sabe, né? Dê essa força aí para essa nossa análise totalmente independente. Enquanto o rival comemora vitórias polêmicas, sofrida nos pênaltis contra rivais do interior, o Internacional entrega para a torcida o que há de mais valioso no futebol moderno: ativos. O Gauchão nos deu Alex, Benjamin, João, entre outros meninos que não apenas mostraram jogar bola, mas que performam sob pressão. O Inter entendeu que formar é mais importante do que competir por uma taça de curto prazo. Hoje, o Internacional olha para o restante da temporada com jogadores prontos, que conhecem o esquema do Pesolano e que dão sustentabilidade técnica e financeira ao clube. O rebaixamento do Sub-20 lá em 2025 foi uma dor que, sim, machucou, mas quem sabe não foi necessária para que o processo de formação do futebol brasileiro não seja revisto, porque o resultado está aí. Uma base que se sobrepõe a uma competitividade vazia. Eu falei que existe um jogador que simboliza essa vitória antecipada, um jogador que foi massacrado pela torcida, que eu mesmo cheguei a duvidar, mas ele teve coragem de dizer: eu confio no meu potencial. E eu estou falando do Ronaldo. O Ronaldo virou um pilar de fé do Pesolano. O Ronaldo hoje ele é o responsável por toda a sustentação do esquema do Pesolano. Ele é o equilíbrio entre esse ataque voraz dos times do Pesolano e a defesa, que, claro, ainda precisa de alguns ajustes. O Ronaldo aproveitou o campeonato como ninguém, enquanto outros jogadores que tinham a mesma oportunidade se escondiam, ele pediu a bola. Hoje ele é titular absoluto do time do Pesolano, porque ele entendeu a língua universal, a língua do futebol. Se o Inter joga de igual para igual com qualquer adversário, é porque o Ronaldo está dando essa segurança para que o bloco suba. E eu trago esse tipo de análise porque eu acredito que você merece entender o Inter além do óbvio. E se você quer garantir que vai receber essa visão antecipada todos os dias, inscreva-se no canal e lembre-se, ative o sininho. Eu volto aqui todos os dias porque eu não quero que o Inter deixe de evoluir. E eu conto com você nessa jornada. Eles até podem falar em favoritismo, mas o que vimos no clássico foi um domínio territorial e de espaços que beirou a humilhação. O Super Real Madrid do Sul foi engolido por um time que, sim, hoje sabe o que quer. O 4-2 saiu barato. Poderia ter sido 8-0 se o Inter quisesse. Ali ficou provado. Currículo de Champions League não ganha jogo contra organização tática. E olha que o Inter jogou o campeonato para treinar, para dar uma cara ao seu time e fez isso com maestria. Ganhamos aonde importava, na moral, na tática e na perspectiva de futuro. Claro, se o título vier, nossa, que maravilha, seremos bicampeões. Mas o Inter já venceu o campeonato, porque está saindo dele muito maior do que entrou. E eu sei que você tem um amigo que está iludido com o Super Real Madrid. Então já sabe, né? Manda esse vídeo para ele, não para causar uma briga,
mas para mostrar para ele que futebol é muito mais do que ganhar do Juventude nos pênaltis. Vamos espalhar essa análise tática lá naqueles grupos de WhatsApp. O Inter hoje está falando uma linguagem que o seu torcedor entende. Aquela expectativa de início de ano que o Inter precisaria de um milagre para não cair no Campeonato Brasileiro evaporou. Hoje olhamos já para a Série A com ambição. A nossa comissão técnica, os dirigentes e os jogadores parecem estar em sintonia. O Internacional usou, sim, o estadual como um laboratório e o experimento foi um sucesso retumbante. No caso do Campeonato Gaúcho, o vencedor do campeonato é aquele que sai preparado para os desafios do restante da temporada. E nesse quesito, o Inter deu um banho. Então você já sabe, quando ouvir alguém falando de favoritismo, soberba, apenas sorri. Eles ficam com as frases polêmicas deles e nós com o velho e bom futebol. O Internacional, vamos combinar, já venceu sim o Campeonato Gaúcho, na alma, na tática e na certeza de que o trabalho está sendo bem feito. E se você quer entender ainda mais como uma dessas histórias começou, especialmente com um dos nomes que eu citei aqui, eu preparei um vídeo especial contando a história por trás da chegada do guri ganês, o Benjamin. É um bastidor que mostra exatamente este ouro que o Inter achou enquanto os outros dormiam. Então já sabe, né? Clica no vídeo que vai estar aparecendo aqui ou aqui e continue entendendo por que o nosso Colorado está em outro nível. Já sabe, né? Então a gente se vê no próximo vídeo.